trouxe a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo de número 15. Glória a Deus. Capítulo de número 15. Enquanto você procura a referência bíblica, quero externar minha gratidão, primeiramente ao nosso Deus, por me conceder este privilégio de poder estar convosco para servi-lo na exposição de sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Clésio Lourenço. Esse nome está escrito no livro da vida, amém? Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Clésio, louvar a Deus pela vida aqui dos líderes, né? O Alex e o Fábio. Alex e Fábio, coisa boa. Louvar a Deus pela vida de vocês, que são os líderes aqui do CREIO, do Maria Rosa, e eu quero, na pessoa do Fábio, que foi o que fez o contato, né, Fábio? Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, parabenizar vocês pelo 14º aniversário. E eu imagino que vocês estão numa expectativa muito grande. Que ver só, quem tem menos de 14 anos aqui no CREIO? Aqui, quem tem? Fica de pé, por gentileza. Quem tem menos de 14? Que bom. Vocês não casaram ainda não, né? Vocês estão solteiros, né? Que bom. Pode se assentar. Você vê como é a obra de Deus, né? Eles estão completando 14 anos de existência e tem adolescente com menos de 14 anos. Tem alguém com mais de 30 aqui? Fora as regentes? Ai, que bom, né? Que bom, que benção. Quantos aqui já casaram dos adolescentes? Levanta a mão. Ninguém casou. Jesus está vendo tudo, viu? Amém? Amém? Olha para esse adolescente que está do seu lado e diga assim: não se preocupe. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Diga: a promessa está sobre você. Diga: aguarde a promessa. Ainda que seja como Sara, com 90 anos, mas não ultrapasse o sinal vermelho. Coisa boa, tá vendo? Amém, queridos? Eu deixo já uma saudação à minha filha. Eu já falei ao pastor Clésio a ausência delas. Minha esposa toca na igreja desde 8 anos de idade, pastor Clésio. É professora de piano e hoje ela está ali na nossa sede, no Belém, está tocando lá no Congresso dos Jovens, né? E a minha filha está lá junto, é adolescente também. E a minha filha, de vez em quando, lá no Belém, ela canta lá no domingo, no culto, né? Dos adolescentes lá no Belém. Então, deixo aqui a saudação delas e a justificação, tá bom? O diácono Admilson, que me acompanha. Eu estou orando, pastor Clésio, que o diácono Admilson, ele é solteiro.
E eu estou orando pela vida dele, né, irmão Admilson? Para Deus fazer uma grande obra, né? Amém? Esses dias eu fui em Biúna, pastor Clésio. Eu vou revelar isso aqui. Eu fui pregar em Biúna, congresso de irmãs. Deveria ter umas 700 pessoas lá na igreja, na sede de Biúna. Belém também. E aí, quando eu apresentei o diácono Admilson, porque a minha esposa é muito inteligente. Quando ela não vem, ela manda alguém. Está entendendo? E ele estava me acompanhando naquele dia e eu disse assim, olha, vamos orar pelo diácono Admilson, um obreiro abençoado, tem um trabalho maravilhoso de rua, de evangelismo, porque ele é solteiro. E aí, rapaz, eu arrumei uma encrenca para a vida dele, viu? No final do culto, a primeira a me procurar foi a esposa do pastor. E quando a esposa do pastor procura, é sinal de milagre. Mas aí não deu certo, viu, pastor? Mas vamos continuar orando, né? Amém? Quem vai me ajudar nessa oração? Que bênção, glória a Jesus. Capítulo de número 15, versículo de número 8, pastor Clésio disse que eu posso ficar à vontade, mas eu sei o costume da nossa igreja, nós somos do Belém, o culto só não pode acabar depois da meia-noite. Faltando 3, 4 para meia-noite, pode acabar, não pode passar. Se passar, aí é ruim. Amém? Capítulo de número 15, versículo de número 8. Só quem encontrou, diga, encontrei. Que bênção. Acompanhe a leitura. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se há. Diga comigo assim, acende o candeeiro, varre a casa e procura diligentemente. Diga, procura até encontrar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava ainda nesta tarde pedindo a Deus que me desse uma direção espiritual para falar-vos esta noite, e o Senhor, por sua bondade e misericórdia, me fez lembrar deste texto sagrado. E quando eu fui meditar neste texto, eu fiz aqui algumas anotações que vão servir para o nosso elevo espiritual. É claro que, analisando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, e observando que este Evangelho, que tem 24 capítulos, 1151 versículos, Deus, por sua misericórdia e bondade, me fez lembrar
deste texto sagrado, o qual nós fizemos menção. É claro que, analisando o capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, nós iremos observar que este capítulo, ele é um capítulo especial. Até parece que Lucas, quando ele vai escrever este capítulo, parece que ele vai expressar tudo aquilo que ele tem reservado dentro de sua alma. E quando eu falo que o capítulo 15 é especial, eu posso afirmar para a igreja que Deus só trata de coisas especiais com quem é especial. E é claro que, observando este capítulo e o porquê que ele se destaca e o porquê que ele é especial, é porque é o único capítulo que você não vai ver nem Mateus e nem Marcos e nem João escrevendo acerca deste texto. Você não vai encontrar este capítulo registrado por Mateus, por Marcos e por João. É por isso que ele é especial. E é claro, nós olhamos para o capítulo 15 e a gente sabe que Jesus, ele está ensinando. E quando Jesus ensina, ele vai usar este método que a gente já conhece. Jesus vai ensinar por parábolas. E eu acho interessante, porque neste capítulo em especial, Jesus precisa atingir um público, e o público que Jesus está querendo atingir é o público de publicanos e pecadores. Mas enquanto Jesus está querendo atingir o coração de um público, existe um outro público que está murmurando, que eram os fariseus e os escribas, ao ponto deles indagarem acerca de Jesus Cristo, e por que não dizer de seus atos, de suas atitudes. Eles chegam a dizer como este recebe pecadores. E ele não só recebe, ele também come com os pecadores. Isso não é digno de alguém que se diz mestre, que se diz rabi. Porém, Jesus ele tem um alvo e ele precisa atingir este alvo. E ele vai começar a falar acerca da primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. E eu não quero me atentar a esta parábola, até por causa do tempo. Mas ele vai falar também acerca da segunda parábola. E eu acho interessante, porque a segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Observe, quando nós falamos acerca da dracma perdida, se você for olhar este texto, e se você for ler e meditar nele, Jesus não está dizendo que isto aconteceu. Não. Jesus está dizendo que se porventura acontecer, como se diz, Jesus está detectando um problema e ele está dizendo que se porventura este problema acontecer, ele já está dando a solução do problema no mesmo texto. Observe, segundo os historiadores, Jesus está querendo trazer em sua narrativa, e para que a gente aplique isso aqui e adquire as riquezas inseridas aqui, é necessário que a gente pelo menos tenha um pouco de conhecimento, tanto teológico quanto histórico. Teológico para aplicar e histórico para vivenciar
o que de fato Jesus estava querendo dizer. Observe, isso aqui na realidade é o segundo estágio de um casamento judaico. Eu sei que aqui tem estudiosos da Bíblia Sagrada. Então observe, quando nós falamos do segundo estágio do casamento judaico, é o estágio do contrato. É quando os noivos, eles assinam um contrato de desposada. E é tão interessante isso aqui, e é tão sério, que os historiadores chegam a nos dizer que quando o noivo vai formalizar um pedido de casamento, ele precisa fazer um ritual. E qual é o ritual? Ele precisa chamar a noiva na presença do pai. E na presença do pai, ele precisa pagar um dote. Ele precisa apresentar para a noiva, ou por que não dizer, ele deveria dar uma prova deste amor. Ele precisava pagar um dote. E segundo os historiadores, tanto na Palestina quanto nas cidades circunvizinhas, este dote era 10 moedas de prata, 10 dracmas. Então, o noivo chamava a noiva, chamava o pai, e ele fazia o quê? Ele entregava às mãos do pai as moedas, e o pai contabilizava as moedas. E o que ele fazia? Entregava à mão da filha que era noiva. Ela pegava as moedas, pastor Clésio, e levava para sua casa. E lá na sua casa, ela deveria procurar um lugar para guardar estas moedas. Por quê? Porque o ritual era esse. Quando chegasse o dia do casamento, o dia das bodas, ela deveria cumprir este ritual. A segunda parte dele, e qual era? Ela deveria devolver as moedas à mão do pai. O pai contabilizaria as 10 e devolveria à mão do noivo. E o que ele fazia? Ele pegava aquelas moedas, mandava às mãos de um artífice, e esse então enfeitaria uma tiara ou um colar. Mas é preciso dizer acerca desta tiara. Na nossa cultura, para quem usa tiara, sabe que a tiara é um objeto para prender os cabelos, mas na cultura judaica não. Era um objeto essencial, porque este objeto, ele dava a entender, ou por que não dizer, ele revelava a situação da mulher compromissada. Então, todas as mulheres da Palestina, quando casavam, elas precisavam usar esta tiara. Por quê? Porque se elas saíssem de casa e alguém na rua olhasse e dissesse como é bonita, como é linda, como é bela, ele não poderia investir. Por quê? Porque quando ele olhava para a sua testa, ele enxergava a tiara, e a tiara então já estava dizendo a ele, identificando a mulher compromissada, a mulher casada. Observe que Jesus está querendo explicar isso aqui. Este processo haveria de acontecer, e ele está dizendo que se porventura essa noiva que recebeu do noivo as moedas, levou para sua casa e guardou, e quando se aproxima do dia dela dizer sim no altar, e quando vai pegar as moedas, não tem 10, só tem 9, Jesus está dizendo que se porventura isto acontecer, ele já está dando aqui o diagnóstico. A mulher, ou por que não dizer a moça, ela tem que pegar um candeeiro, ela tem que acender o candeeiro, e depois que o candeeiro tiver aceso,
ela tem que pegar a vassoura e começar a varrer diligentemente até encontrar aquilo que ela havia perdido. Então, isso aqui é o processo. E quando eu estava aqui fazendo algumas anotações, eu descobri que a palavra diligentemente significa o que age imediatamente, que expressa rapidez e prontidão. E o que é ser uma pessoa diligentemente? É ser uma pessoa de virtude, pois sabe que tal atividade é de sua total responsabilidade e é de seu dever. Foi aqui que Deus me deu a revelação para pregar esta noite. Observe, Jesus está dizendo que se porventura esta noiva que recebeu as moedas e levou para casa, se ela perder uma, ela não vai poder casar. O casamento está em risco. Por quê? Porque perder uma lembra-nos de detalhes. E tem um cantor famoso aí, que é conhecido ele é o rei dos cantores. Não é o nosso rei, mas as irmãs mais antigas aqui vai lembrar. Tem uma música dele, e um pedaço dessa música, os irmãos também vão lembrar, pastor Clésio, que ele chega a dizer assim, ó: detalhes tão pequenos entre nós dois, são coisas muito grandes para se esquecer. As irmãs já deu risada porque lembrou. Então observe, quando fala de perca de uma moeda, eu estou falando de perca de 10% daquilo que eu possuo. Então, quando eu perco uma moeda, se eu tenho 10, perco uma, eu estou falando de detalhes. E é nos detalhes que o diabo mina, muitas das vezes, as riquezas preparadas de Deus para a nossa vida. E às vezes, adolescente, é nos detalhes dos acontecimentos da nossa vida, é que deixa, ou por que não dizer, é que damos legalidade para que o diabo invista contra nós e tire a nossa paz, e tire a nossa alegria, e tire a nossa vitória, e tire a nossa prosperidade. É nos detalhes dos acontecimentos da nossa vida que às vezes a gente não se atenta aos detalhes, mas o diabo está de olho e está querendo investir nos detalhes da nossa vida. E quando eu falo de detalhes, eu preciso aplicar isso aqui, porque nós, crentes da Assembleia de Deus, temos um defeito muito grande. Nós corremos, nós trabalhamos, nós projetamos para que aconteça na nossa vida grandes conquistas, grandes vitórias. Observe que as grandes conquistas que a gente corre e trabalha para acontecer, muitas das vezes não é para a gente se alegrar, é para mostrar para alguém que a gente também pode, que a gente também consegue. Observe, tem gente que se mata, que dá a vida para comprar um carro importado. Por quê? Porque o vizinho da direita tem, o vizinho da esquerda tem, e eles não são crente. Mas a irmã que é crente não tem. O que ela quer fazer? Ela precisa também comprar um carro importado. E quando ela consegue comprar o bendito do carro, ela chega na porta da casa, abre o portão da casa e aperta o alarme do carro. Plim, plim. Aí o vidro do carro sobe sozinho, só para mostrar para o vizinho que ela também pode, que ele também pode. Porque nós temos esse defeito de querer coisa grande, de almejar coisa grande. Isso é pecado? Não, não é pecado. Pecado é a gente almejar para mostrar para alguém que a gente também pode. Agora, se não é para mostrar, pode ficar tranquila. O teu vizinho da direita vai ver, o teu vizinho da esquerda vai ver. E o que vai acontecer? O nome de Jesus vai ser glorificado, porque não vai ver em você capacidade, mas vai ver a capacidade do teu Deus na tua vida e na tua família. Então escute, olha para você ver que interessante.
Jesus está dizendo o seguinte: olha, se porventura isso acontecer, você precisa pegar um candeeiro. E eu acho interessante, porque candeeiro de crente é diferente do candeeiro de quem não é crente. Por quê? Porque o candeeiro de crente é um candeeiro que não vai álcool e que não vai gasolina. E tem gente que às vezes quer que o fogo pegue rápido, que ele apela para o álcool, apela para a gasolina. Não, o candeeiro de crente não é movido a álcool, não é movido a gasolina, não, é movido a óleo. A óleo. Aí eu fico imaginando essa moça dentro de casa. Os historiadores dizem que as casas eram pequenas e geralmente as casas pequenas não tinham janela, então era uma casa escura mesmo. Eu imagino esta moça com esta dificuldade dentro da casa sem ter a 10ª moeda e ela precisa procurar, mas a casa está escura e no escuro ninguém acha nada. E o que ela faz? Ela lembra do candeeiro, pega o candeeiro, põe na pia, bota azeite dentro do candeeiro, bota o pavio no candeeiro e atia fogo. E quando ela atia o fogo traz luminosidade para o ambiente. Oh, glória! Aí sabe o que eu acho interessante? É que quando o candeeiro, o pavio fumega, aí a luz chega no ambiente, ela percebe que a casa está bagunçada. Pastor Clésio, que ela precisa fazer uma faxina geral na casa. Por quê? Porque enquanto está escuro, ninguém está enxergando nada, ninguém está vendo nada, mas quando chega a luminosidade no ambiente, a luz ela faz a gente detectar aonde é que está a sujeira. Então escute, essa moça, ela não quer ficar em vergonha. Ela não quer que a família dela fique em vergonha. Ela não quer que os convidados fiquem em vergonha. O que ela faz? Perdeu, eu vou ter que achar. Por quê? Porque é responsabilidade minha. Eu não posso atribuir responsabilidades minhas no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, na minha irmã, no meu pastor, não. A responsabilidade de achar o que está perdido em mim é minha. A responsabilidade é minha. E aí eu estava vendo isso aqui, e aí Deus me deu uma revelação, e eu queria compartilhar com vocês, porque falar de responsabilidade para adolescente, às vezes é difícil. Por quê? Porque tem muitos adolescentes que não têm noção do que é responsabilidades. E aí tem gente que fala assim, não, porque os adolescentes, eles são os crentes da igreja do futuro. Isso não é verdade. Não existe adolescente da igreja do futuro. Existem os adolescentes da igreja de agora. É agora que você está vivenciando aqui. É agora que você está vivendo. É aqui que você está cantando. É agora que você está adorando. É agora que você está tendo a oportunidade de deixar Deus escrever a sua história. E como vai ser esta história? Será que vai ser a história que é da normalidade? Por quê? Porque o adolescente, ele nasce, ele cresce, ele vai para os adolescentes, ele canta, ele adora, e depois ele cantar, depois ele adorar, ele estuda, ele se forma, e depois de estudar e se formar, ele vai namorar, ele vai noivar, ele vai casar, e depois que ele vai casar, ele vai constituir família, ele vai ter filho, vai ter filha, vai ter casa, vai ter carro, vai ter apartamento, vai ter trabalho, vai ter dinheiro, ele vai ter tudo.
tudo, e vai ter tudo mesmo, porque é promessa de Deus. Mas depois que ele adquirir tudo, a única coisa que ele não pode esquecer é que ele está aqui, mas ele não é daqui. Ele vai comer, vai beber, vai dormir, vai andar, vai descansar, vai ganhar dinheiro, vai prosperar, vai se transformar. E o que vai acontecer? Ele vai passar aqui, vai peregrinar aqui, vai cantar aqui, vai adorar aqui, vai glorificar a Deus aqui. Mas tem uma coisa, não vai ficar aqui. Por quê? Porque o tempo de Deus para cada um de nós vai chegar. E quando chegar, Deus vai resgatar as nossas vidas. E nós vamos para aquele lindo coral. Para quê? Para cantar a Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele por toda a eternidade. E qual vai ser o coro? O que Isaías falou lá no capítulo de número 6. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu não sei nem que parte eu vou fazer parte ali no coral. Não sei se você no baixo, no tenor. Eu não sei se você no contralto. Eu não sei qual vai ser a minha posição. Mas uma coisa eu sei, eu vou passar aqui, mas o meu futuro não é aqui. A eternidade minha não é aqui. Eu vou chegar lá. E se tem pelo menos 2 crentes que vai chegar lá também, eu queria ver na nave da igreja. Onde é que está o primeiro? Aonde é que está o primeiro? Escute. Precisa escantar. Então ela pega e ela acende o candeeiro, porque é responsabilidade dela. Ela não transmite a responsabilidade para ninguém, a responsabilidade é dela. E o que ela faz? Ela pega o candeeiro, e o que ela faz? Ela acende. E quando tem luz no ambiente, ela pega a vassoura. Você viu como que é? Primeiro ela acende, traz luz para o ambiente, para depois pegar a vassoura. Ela não pega a vassoura para depois iluminar o ambiente. Primeiro ela traz luz, para depois pegar a vassoura. Por quê? Porque varrer no escuro não dá certo. Não dá. Não dá certo varrer no escuro. Por quê? Porque se você for varrer no escuro, você vai ter dificuldade de discernir o que é lixo daquilo que não é lixo. E não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Até porque esse processo de varredura não é tão fácil como a gente imagina. Eu descobri que homem não serve para varrer casa. Irmã, não insista com o varão para ele varrer casa. Ele não é bom para varrer. Você pode ver, você vai dar a oportunidade para o seu marido varrer a casa, ele já vai começar para o lado errado. Ele vai começar pelo lado errado. Por quê? Porque não é ofício do varão. Ah, não, mas o meu marido varre muito bem. Glória a Jesus. Não sei quantas vassouradas ele levou na canela para aprender. Mas o processo de varredura não é fácil. É difícil, Fábio. É difícil, Alex. Por quê? Porque o processo da varredura, se você não tiver luz, você não consegue tirar os lixos de dentro de casa. Isso aqui é espiritual. Por quê? Porque não adianta eu pegar a vassoura para querer varrer a casa do vizinho. Não adianta eu querer pegar vassoura para querer varrer a casa da minha irmã e do meu irmão. Não. A casa quem tem que varrer é a minha. Eu vou varrer a minha casa. Eu vou limpar a minha casa. E a vassoura precisa ser espiritual. Por quê? Porque se a vassoura não for espiritual, aonde ela pegar e bater vai machucar. Observe que tem mães aqui dentro. Quem é mãe de adolescente aqui? Ai, Jesus da glória. Tem mães de adolescente aqui que passam uma dificuldade dentro de casa. Por quê, pastor? Porque a maioria dos adolescentes, eles são um pouco folgados. Não tem muito compromisso com o horário.
Mas tem adolescente que é uma bênção. Ele acorda 8:50. Vai na cozinha. Já que hora que é? É 11:30. Nossa, que madrugada que eu acordei, gente. Não arruma a cama. E ainda exige da mamãe, já fez o café, santa? Já foi na padaria buscar. E ai da mãe se não for buscar o pão. Então escute. E ai da mãe se não fizer do jeito que ele quer. E eu vou falar, Jesus, calma que eu vou falar. E tem aquelas que ainda têm dificuldade até para entrar no quarto, para invadir o ambiente do seu adolescente. Por quê? Porque lá no quarto tem uma placa: bata antes de entrar. Ela não pode entrar na hora que quer. Ela tem que se identificar. Aqui é a Maria da fulana de tal, moradora desta casa, mãe da fulana de tal. Estou autorizada a entrar? Agora não. E tem muitos pais e muitas mães que trabalham. Sai de manhã e só chega à tarde. E tem aqueles pais e aquelas mães, aqui não tem, eu acredito que não tem, porque eu não vi irmã dando glória. Mas vamos lá, vamos continuar. Deus está mandando falar, eu vou falar. E Deus não fala para ausente, Deus só fala para presente, então eu vou ter que falar. Aí tem aqueles que saem de manhã para trabalhar e só chega à tarde. E quando chega à tarde, invadiram a casa. É amiga da escola, é amiga da faculdade, é amigo da rua, é amigo lá do colégio. E vira aquela salada dentro do quarto. E de repente a mãe passa no corredor e tem uma musiquinha lá diferente. E quando a mãe vai querer abrir a porta, não pode abrir porque não é autorizado ela abrir a porta. E de repente alguém sai de lá de dentro com o cabelo bagunçado, embaranhado, e dando uma chão com o corpinho pra lá e pra cá. E é uma musiquinha esquisita e diferente. Aí a mãe olha e diz: não, deixa, porque Deus está trabalhando. Eu não posso falar nada, porque sem eu falar não vai para a igreja. Imagine se eu for falar, aí é que não vai mesmo, não. Epa, segura. Dá uma olhadinha para essa irmã rápido assim, diga assim: vai apertar um pouquinho agora. Não diga para as mães, diga para a mãe, diga: vai apertar um pouquinho agora. Mas não faz cara feia e nem cai da cadeira, porque se fizer cara feia e cair, Deus vai revelar para o pastor que está te apertando aqui. Então disfarça. Porque tem aquelas que olham e dizem: não, eu não posso falar porque já não vai. Se eu não falar, imagine se eu falar. Aí é que não vai mesmo. Santa de Deus, deixa eu dizer uma coisa. Isso é sinal que o seu candeeiro está sem óleo, está sem pavio. E o pavio aí não está fumegando. Por quê? Porque mãe que tem a lamparina acesa, o candeeiro aceso, com óleo, com pavio, e quando o fogo está pegando, ela pode até não vir para a igreja. Ele pode até não vir para a igreja, mas dentro da tua casa lixo não vai ficar. Pega a vassoura espiritual e entra lá no quarto com autoridade e vai limpando lá o quarto. Passa o pano por cima da cama, passa lá por cima do armário, passa lá no guarda-roupa e vai arrancando. Isso aqui é lixo, isso aqui não é lixo, isso aqui é lixo, isso aqui não é lixo, isso aqui é lixo, isso aqui não é lixo. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que tirar de lá de dentro tudo aquilo que é lixo. Por quê? Porque se não edifica a tua casa, primeiro tem que respeitar, porque tu ainda é coluna lá dentro. Ainda que tu saia de manhã e chega à noite, ainda existe uma coluna chamada mãe lá, ainda existe uma coluna chamada pai lá. Pode até não vir para a igreja, mas lixo dentro da tua casa não vai entrar. E se você recebe esta verdade, pelo amor de Deus, dá um sinal com glória e aleluia. Oh, glória. Será que você pode olhar para essa irmã e dizer: ih, irmã, agora o negócio estreitou, hein? Aleluia!
Deus está dizendo, fala isso, fala aquilo, Jesus, corta isso aqui. Então escute. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que parar de achar que é tudo normal, que é tudo legal, que está tudo... Não, nós temos que voltar às raízes. Nós precisamos ver adolescente sendo batizado com o Espírito Santo. Nós precisamos ver adolescente andar com Bíblia na mão. Nós precisamos ver adolescente evangelizando, orando, evangelizando, buscando os amigos, as amigas para vir para a igreja. Sabe por quê? Porque se é bom para ele, vai ser bom para o amigo também. Se é bom para ela, vai ser bom para a amiga também. E ela precisa voltar a fazer o trabalho do Senhor. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Agora escute. Ela não pega a vassoura primeiro. Primeiro ela pega o candeeiro. Por quê? Porque não dá para varrer casa no escuro. E você pode ver que quando a mãe, que é uma mulher de Deus, quando ela vai começar a varrer a casa, pastor Clésio, ela começa lá pelo quarto. E aí ela vai trazendo aquela montoeira, é meia suja, é camiseta suja, é tênis de uma cor, é chinelo de outra cor. E ela vai trazendo. Vai trazendo. Aí quando chega da cozinha lá para a lavanderia, que é o caso lá da minha casa, aí joga lá, aí separa. Isso aqui não é lixo, isso aqui é lixo, isso aqui não é lixo, isso aqui... amorzinho, essa meia aqui, pode jogar fora? Eu olho e disse, bicho, logo a que eu gosto de usar. Amor, não dá para dar um jeitinho? Deixa então que eu vou deixar de molho. Porque é o processo. É o processo. Agora, por que o homem é difícil de varrer? Porque quando chega nessa parte de separar, ele não tem coragem de pegar e separar. Isso, a meia da menina, a meia do menino. Jesus, meu Deus, joga isso fora. E aí precisa entrar a mãe para dizer, não, precisa jogar fora não, é só lavar que daqui a pouco fica tudo limpo. Aí a mãe vai lá com muito carinho, bota na máquina, bota sabão, bota comfort. Né? Aí daqui a pouco sai limpinho, aí vai lá pro varal, aí você passa perto do varal, aquele cheiro gostoso. Que coisa boa. Nossa, amor, você deu jeito naquela camiseta? Para mim era lixo. Não, lavou, tá tudo certo. Mas escute, isso aqui é muito sério. Por que sério? Porque nós não somos daqui. Aqui é só um ensaio. Nós estamos aqui, irmãos, ensaiando. Pastor, me prova, eu vou provar. Eu vou provar. Porque depois que ela varre a casa, observe que ela não para. Enquanto ela não encontra. Diga para alguém assim, ó, só vai parar quando achar. Porque tem uma coisa, e eu preciso falar isso aqui, o difícil não é se perder lá fora. Sabe o que está acontecendo nesse último período da igreja? É que tem gente que está perdido aqui dentro. E quando a gente se perde dentro da nossa casa, a dificuldade é maior para se encontrar. Por quê? Porque os hinos já não faz mais já não chama mais atenção. Porque quem sola já não era mais para estar solando. Quem já era para ter trocado o pastor, já passou 3 anos. No teu caso não, é 1 ano e pouco, né? Então tá no prazo ainda. Mas escute, porque eu sei cantar melhor do que a fulana. Porque se eu fosse a regente, eu ia colocar um hino de fogo, ó. Porque se eu fosse o líder, eu ia chamar um outro pregador de avivamento, ó. Aquele pregador que faz, ó. Porque se fosse eu que estivesse na frente, essa galeria estava lotada, porque eu ia chamar a igreja do João, a igreja da Maria, eu ia arrebentar.
estou esperando a minha oportunidade. Está perdido dentro de casa. Está dentro de casa, mas está perdido dentro de casa. E o que é que Jesus está querendo dizer? Que ainda bem que você está perdido dentro de casa. Por quê? Porque uma hora ou outra essa vassoura espiritual vai passar nas tuas. Essa vassoura espiritual vai te alcançar, vai tirar todo o lixo, vai tirar todo o pecado, vai tirar toda a podridão, vai tirar a internet que não glorifica a Deus, vai tirar o Facebook e o Instagram se for necessário, mas esta vassoura vai te alcançar, e aí você vai voltar a adorar, vai voltar a cantar, vai voltar a glorificar, vai voltar a falar em mistério, porque tem adolescente que Jesus batizou com o Espírito Santo e já não falam mais em mistério. Por quê? Porque acha cafona, acha careta e acha que não é legal. Para que isso? Isso não vai mudar nada. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos, antes de ser adolescente, é ser igreja. E a igreja, como Paulo escreveu lá na primeira carta, ou primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 6 e até no capítulo de número 7, que ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu entendo que ele é a casa de Deus, o Espírito Santo mora em mim, ele se move em mim, e ele é aquele que intercede por Deus e para Deus com gemidos inexprimíveis ao meu respeito e ao teu respeito. Adolescente que não falava mais em língua vai voltar a falar, adolescente que não cantava vai voltar a cantar, adolescente que não pregava vai voltar a pregar, adolescente que não adorava vai voltar a adorar, adolescente que não congregava vai voltar a congregar. Por quê? Porque é noite de vassoura espiritual, é noite de limpeza, é noite de pureza, é noite de santificação, é noite de presença, é noite da glória, é noite da manifestação do poder de Deus, é noite que eu quero fazer como Paulo fez. Eu quero ver o céu pelo lado de dentro. Tem mais alguém comigo nesta mensagem? Pelo amor de Deus, toca, levanta a mão direita para cima, a mão esquerda também, porque é assim que eu creio. Com a mão direita no ombro de quem está à direita, com a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Chacoalha ela, vai, tira esse adolescente do lugar. Isso, chacoalha ele, chacoalha ela, diga para ele assim, ó: a vassoura espiritual vai passar e Deus vai chacoalhar a tua vida como eu estou chacoalhando aqui. Ele quer você de volta. Só quem recebe esta verdade pode abrir a boca para dar glória. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Sabe o que eu falo? Em todos os lugares que eu vou, eu prego em vários ministérios, mas a igreja que eu mais gosto de pregar é a nossa. A pegada é diferente. Você não precisa falar muita coisa. Os crentes sabem por quê? 70% dos crentes frequentam escola dominical. Fica fácil. Então, você prega um negócio, o povo não fica assim, ó. Onde será que ele viu, hein? Onde será que ele estudou isso? Qual foi a faculdade que ele fez? Então já sabe. Já sabe. Já leu. Já pregou. Já viu alguém pregar. Então eu gosto de pregar na nossa igreja. Porque a batida é uma só. É desse jeito aqui. E aqui não precisa movimentar a água para anjo descer, não. Aqui o anjo já está conosco. Não precisa. Não precisa. Então vamos lá. Ela varre. E ela varre até encontrar. E quando ela encontra, oh glória, isso aqui é lindo demais. O que ela faz? Ela convoca 2 tipos de gente. Diga aí, 2.
Diga amigas e vizinhas. Quem é que ela convidou? Não entendi. Lucas não poderia ser assim, bem sucinto, assim, bem direto. Ela convidou as amigas. Mas você vê o detalhe? Lucas escreve assim: ela convidou as amigas e as vizinhas. Então isso é sinal que nem todas as vizinhas é amiga. Bom, pelo menos duas adolescentes aqui pegou o negócio. Nem todas as amigas são amigas, e nem todas as vizinhas, não é porque tem 10 anos que é sua vizinha, que é sua amiga. E você quer ver como que a gente é muito inocente. Por quê? Porque todo mundo pensa que o amigo não conhece, ou melhor dizendo, que o vizinho não conhece a nossa vida. Que esse vizinho mora 10 anos aí, nunca me deu bom dia, não sabe de nada da minha vida, inocente. Conhece você mais do que você mesmo. Sabe quem é você, sabe aonde você trabalha, sabe aonde você estuda, sabe que você é crente, sabe aonde você congrega, sabe os dias que tem culto, o horário que começa e o horário que acaba. E o dia que você não chega no horário, ele sabe que você parou em algum lugar para comer antes de ir para casa. Conhece tudo. Sabe o dia que você foi fazer chapinha? Tem umas irmãs que faz chapinha e vem para o culto orando, pedindo a Deus, nem para cantar aquele hino faz chover. Se cantar o hino, o cabelo, né? Então escute. Então o vizinho, ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa rotina. Ele sabe o horário que eu saio, o horário que eu chego, ele sabe de tudo. Ele sabe até quando eu recebi pagamento. O vizinho sabe. Porque quando vem o pagamento, o som da casa aumenta. A fumaça lá fora é diferente. Então ele sabe de tudo. E tem gente que pensa que o vizinho não conhece, que o vizinho não sabe. O vizinho sabe de tudo. Mas e a amiga? Também. Só que tem uma coisa. Não é porque estuda comigo, não é porque fica na hora do recreio junto comigo, não é porque me confidencia alguma coisa que é minha amiga. E aí eu preciso falar isso aqui, porque tem adolescente que tem dificuldade de procurar o seu líder, que foi alguém que Deus estabeleceu. Irmãos, quantos obreiros tem nessa casa? Uns 24. Uns 24. Quantos líderes de adolescente tem aqui? Só tem 2. No meio de 24 obreiros, fora os cooperadores que vêm aí, que também faz o trabalho de obreiro, Deus só escolheu 2 para cuidar dos adolescentes. E às vezes os adolescentes têm dificuldade de falar com o líder, com a esposa do líder, ela não se abre, ele não se abre, e o que ele faz? Ele vai se abrir com aquele que ele pensa que é amigo. E aí o que acontece? A escola inteira fica sabendo do problema. Por quê? Porque eu tenho um bom amigo. E o pastor Clésio também tem um bom amigo. Eu conto um fato meu para o pastor Clésio, ele vai comentar com uma pessoa que é amiga dele. E essa amiga dele tem um outro amigo também. E o outro amigo tem um outro. E aí sabe o que acontece? Daqui a pouco a tua história está na escola inteira.
E aí você vai procurar o amigo para dizer, por que você falou? Não, sabe o que é? Porque eu estava conversando com a fulana, quem falou foi a fulana, mas a fulana, não, mas quem falou foi a Beltrana. Mas espera aí, não foi a fulana, não, foi a Beltrana, mas espera aí, eu só contei para minha amiga. Levanta a mãozinha assim, ó. Põe no ombro do adolescente assim, ó. Diga assim, fora o pastor, fora os líderes, você tem um maior ainda e mais fiel. Quando for se abrir, se não tem firmeza para procurar o pastor e para procurar os líderes, confessa para Jesus primeiro, que ele vai te dar uma orientação. Ele vai te orientar. Pastor, por que o senhor está falando desse? Porque eu tenho uma adolescente dentro de casa. E eu sei que é uma das fases mais difíceis. E ao mesmo tempo mais fácil. Por quê? Porque o adolescente é maleável. A mente do adolescente é fértil, é rápida demais. É por isso, pastor Clésio, e eu sempre falei, quase 14 anos dirigindo igreja, eu sempre escolhi a dedo professor de escola dominical para adolescente. Por quê? Porque uma vez um adolescente, se ele aprender errado, ele vai errar a vida inteira e vai ser difícil para consertar o erro. Então escute, eu vou terminar, que já foi meu horário. Olha para você ver que lindo. Ela vai procurar, ela vai achar, e quando ela vai achar, ela não vai guardar para ela. Por quê? Porque se o futuro dela estava em risco, agora já normalizou. Agora vai ter casamento, vai ter festa, vai ter honra, vai ter banquete, vai ter alegria. E o que ela quer fazer? Ela quer compartilhar isso. Aí ela chama as amigas, chama as vizinhas, e eu imagino que ela bota tudo numa mesa e ela pega o melhor pedaço do frango e não dá para a amiga, dá para a vizinha. Por quê? Porque no período de festa, de alegria, a gente chama até quem não é para vir para comer na nossa mesa, porque às vezes Deus manda, chama fulana, mas fulana, chama fulana, e chama o Beltrano, mas Beltrano, chama o Beltrano, e tem uma coisa, dá o melhor pedaço de frango para ele, que ele precisa ver, que ela precisa ver o que Deus fez na sua vida. E agora eu vou partir para o encerramento. Se você puder ficar em pé, com permissão do pastor Clésio, por gentileza, fique de pé. Olha para você ver que lindo. Diga dote. Diga dote. Ele pagou o dote, porque ele queria casar. Ele queria casar, ele queria compromisso. E eu já disse aqui, que o processo do adolescente é nascer, crescer, estudar, se formar, namorar, noivar e casar. E constituir família. Esta é a regra. Esta é a regra. É desse jeito que precisa ser. Então, quando alguém lá no colégio, que é seu amigo e sua amiga, quiser te colocar uma outra palavra que traz um outro sentido, você não aceita. Porque você já sabe qual é a regra. E a regra disso aqui é tão importante que olha para você ver o que Paulo vai escrever na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que ele vai escrever. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí olha o que ele fala, o qual é o penhor, diga penhor, da nossa redenção,
da possessão de Deus para louvor da sua glória. Diga assim, ó, penhor. Sabe o que significa penhor? É quando você tem algo de valor e que você precisa penhorar, você precisa de uma espécie, você precisa de dinheiro em espécie. Geralmente quem faz isso é gente que tem muito dinheiro, que tem muita riqueza, ouro, joias preciosas, e ele pega essa joia, leva para o banco, e lá no banco alguém vai avaliar essa joia e vai dizer, ó, vale X. Então, aqui para você deixar aqui penhorada é 50% do valor. E você tem um prazo para pagar aquele valor. E se você não pagar aquele valor, você perde aquilo que você penhorou. Agora olhe para cá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49, olha o que está escrito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Olhe para cá. Quando Jesus está sendo levado aos céus, que os discípulos começam a olhar, 2 varões de branco se apresentam. De que cor? De que cor? 2 varões vestidos de branco. A vestimenta resplandecia. Aí os 2 varões olham para os galileus que estão olhando para cima. E o que eles falam? Ei, por que é que vocês estão olhando para cima? Aleluia. Deixa eu lhes dar uma informação. Este que vocês estão vendo subindo, vocês também vão ver ele descendo. E qual foi a palavra? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... João capítulo 16, versículo 7 diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Agora olhe para cá, diga assim, o Espírito Santo que mora em mim, que mora em mim, que intercede por mim, que tem ciúmes de mim, foi aquilo que Jesus deixou como a terceira pessoa da Trindade, que em Atos capítulo de número 5, Pedro diz que o Espírito Santo também é Deus. E Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor. Se é o penhor, ele está em nós. Nós temos que ter o cuidado de guardá-lo, porque quando houver o casamento mais esperado, que é de Cristo com Israel, como está lá em Cantares de Salomão, quando Salomão escreve, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É aquele casamento que a igreja está esperando, de Israel com o Senhor. E quando acontecer esse casamento, os historiadores dizem que Deus vai reinar por toda a eternidade com Israel. E aí eu acho lindo, para encerrar, pastor Clésio, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. A quem vencer, eu farei, ou melhor dizendo, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Pegou? Para que ninguém tome a tua. A coroa fica onde? A coroa fica onde? Então vamos lá, se a coroa fica na cabeça, e quando você recebeu de Jesus o dote, aonde é que ficou a tiara? Aonde ficou a tiara? Aonde ficou a tiara? Então deixa eu dizer uma coisa, quando vierem com outro evangelho, que não seja esse, anátema. Não aceite,
amaldiçoa, sabe por quê? Porque tudo já está escrito. Você está na terra, está de tiara. E tem uma coisa, cantora: a tiara que é para a sua cabeça não cabe na minha, e o que é para a minha cabeça não cabe na tua. Prepara lá para você cantar um hino. Então olha para esse irmão que está do teu lado, adolescente, e diga assim, ó: a tiara da tua cabeça não cabe na tua, da tua não cabe na tua. Faz aí para ele pegar esse negócio aqui. Sabe por quê? Porque se eu ando na terra de tiara, eu estou provando para alguém que eu já tenho compromisso. Eu já estou compromissado aqui na terra. E o que vai acontecer? Quando acontecer o casamento, sabe o que vai acontecer? Jesus vai tirar a tiara e vai colocar a coroa. E o que vai acontecer, pastor Clésio? Eu vou andar no céu, e o céu não é igual Tabuão, com as ruas cheias de buraco. Não, no céu eu vou andar pisando em ruas de ouro. Ó, já imaginou, pastor Alexandre, esse pezinho de coentro aqui, lá no céu pisando em ruas de ouro? Ó, eu não vou andar, eu vou desfilar. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa: a crente não anda, a crente desfila. Já viu aquela irmã do círculo de oração como que ela anda? Ela não anda de cabeça baixa, chutando lata como se fosse uma abandonada, não. Irmã do círculo de oração tem postura para andar. Tá na prova, tá no vermelho, no banco tá devendo o nome no SPC, mas ela tem postura. Ela murcha a barriga com dificuldade, estufa o busto e anda assim, ó. Ó. Pega na mão dele. Aleluia. Pega na mão dela para a gente ir embora. Graças a Deus. O obreiro da Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus, meu irmão. Aqui, ó. Você não anda assim, não, ó. Ih. Não. Aleluia, Jesus. Varão da Assembleia de Deus, ele anda aqui, ó. Ó. Soldado, ó. Não mede por já, é por aqui, ó. É tete a tete. Na bênção ou na prova, tete a tete. Postura, Alex. É, porque aí aonde chega alguém olha e diz: é crente. Alguém olha e diz: o Espírito Santo está aí. Alguém olha e diz: esse aí o nome está escrito no livro da vida. Esse é crente salvo. Aleluia. E agora eu vou terminar. Pegou na mão dele? Aleluia. Levante a mão dele assim com carinho. Isso. Com uma mensagem dessa eu sei que é difícil para dar glória. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não está no esboço, mas eu vou falar. Quando Elias entra na caverna, Elias entra para morrer. Ele está pedindo a morte. Mas quando o crente é salvo, ainda que ele peça a morte, Deus dá a vida. Lembra Jó capítulo 6? Se não me falha a memória, capítulo 6. Jó está desejando, sem pecado e sem causa, mas ele está desejando, porque o processo está doloroso. Ele está sentado no lixo da cidade com um caco de telha coçando, arrancando larvas do seu corpo. É larva que entra na pele, é larva que sai pela pele, dor, e uma dor insuportável, e ele não entende o processo, e ele fala assim, ó: ai, como seria bom se a mão de Deus viesse sobre mim e me esmagasse. Mas crente salvo. Tem gente que está aqui dizendo assim: eu vou desistir, não quero mais. E Deus está dizendo: é agora que eu vou começar. Eu preciso ser profeta para a sua vida. Pregador está cheio. Lá, 2 Reis 4, não está no esboço, mas eu vou falar. Não tem lá uma passagem da Sulamita? É isso? É isso? Capítulo 4. Quando Eliseu vai passando em Sunem, ela olha e diz: epa, eis que eu vejo o quê? Um homem de Deus.
Deus está cheio. Agora eu quero ver homem de Deus santo. E ela disse: eis que eu vejo um homem, um santo homem de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pastor Clésio, eu vou fazer porque o Espírito Santo está mandando. Eu queria que todos os adolescentes saíssem daí e viessem aqui, ó, para frente. Mas tem que ser rápido. Vem, só os adolescentes da igreja aqui, ó. Isso. Só os adolescentes. Irmãos, pensa no estreito que eu passei hoje com Deus. Eu tentei de tudo para mudar a mensagem. E eu vinha no carro e eu sou conversador, eu gosto de conversar, mas hoje eu vim meio calado. O próprio Admilson percebeu. Mas escute, você que está aí na nave da igreja com a mão do seu irmão, levante a mão dele para cima. Pode levantar que ele já tomou banho antes de vir. Isso. Os adolescentes, junta mais aqui, ó. Isso. O senhor me permite os obreiros descer para impor as mãos? Então quando eu disser já, os obreiros descem aqui para impor as mãos. Sabe por quê? Porque eles estão aqui, mas eles não sabiam que tem um dote dentro deles e que está guardado dentro deles, mas vai chegar o dia deles devolver, porque está penhorado. Está penhorado em mim, mas não é meu, ele tem dono, e o dono dele vai requerer de mim, eu vou ter que entregar para ele. Só que enquanto ele não vem pedir, eu preciso guardar. E eu preciso guardar bem guardado. Por quê? Porque o inimigo está interessado em te convidar para negociar isto que está guardado. Ele vai te ofertar. Ele vai preparar os pratos. Ele vai vir como sapatinho de algodão para negociar com você aquilo que está guardado. Mas Deus já está te orientando hoje. Não negocie. Não vende. Não empresta. Não dá, não perca. Por quê? Porque aquele que é dono, um dia ele vai vir buscar e ele vai pedir de volta. Você que está com essa mão levantada, levanta lá em cima agora. Uramacheia. Fecha os olhos, nave da igreja. Nave da igreja, fecha os olhos. Eu vou fazer uma oração e quando eu terminar de orar, você vai soltar a mão desse crente e vai estender as mãos para cá e vai dizer: Deus, manda fogo ali nos adolescentes. Se tiver adolescente com o candeeiro apagado, manda fogo para acender. Manda óleo, porque o candeeiro de crente não é movido a álcool. Tem gente que para melhorar o relacionamento, para melhorar a vida, ele diz: pai, pode tomar o vinho que não tem problema, pode tomar uma cervejinha que não tem problema, essa tristeza vai embora. Não, o candeeiro de crente não é movido a álcool, não é movido a vinho, não é movido a cerveja, é movido a azeite, óleo do céu. Eu conto um, pai, aonde esta mão que está tocando na mão do seu irmão, pai, esta irmã que está de mão dada, põe uma bola de fogo na mão dela agora, põe uma bola de fogo na mão dele agora, e quando ele estender as mãos para cá, os adolescentes vão sentir a graça, vai sentir a unção, a autoridade e poder. Eu conto um, eu conto dois, eu conto três, solta a mão do seu irmão e manda fogo, vai. Obreiros, me ajude, manda fogo.
Fogo, fogo. Faz assim, ó, fogo, fogo, fogo. Se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Fogo, fogo, fogo. Manda fogo. Diga: Jesus batiza com o Espírito Santo. Renova, restaura, alegra, aviva. Aviva o coração desta moça. Aviva a alma desta moça. Já tem adolescente aqui chorando. Já tem adolescente aqui sendo tocado. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Renova, renova, renova. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. Fogo, fogo, fogo. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Só quem conhece e adora. Não se frustrarão. Tem adolescente chorando. Tem adolescente que está derramando lágrimas. O que é isso, pastor? É o Espírito Santo. É o dote que está guardado. Aquilo que está bem guardado. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Vai! Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano, Só quem tem um plano nas mãos de Deus. Vai! Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ei! ele não te Levanta as mãos. pegará. Levanta as mãos. Eu estou contigo, Você pode adorar. filho. Eu estou Vai! contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Vai! E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono da crise. Cadê as regentes? Sou eu dono do mar. Vem. Sou eu, sou As eu. regentes, sou vem. Eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, Diga: Deus tem um plano. quem impedirá? Moço, chama ele. Faça o gol. Como que é o teu nome? Pedro. Faz assim. Pastor Clécio, por favor. Põe as tuas mãos sobre as mãos do Pedro. Tereminaragasuya Mahai. O Espírito Santo de Deus me diz que a investida do diabo foi tão grande, que a cilada foi tão grande, que não era nem para ele, ó como é que ele está arrepiado, não era nem para ele estar aqui. Mas Deus disse assim: eu livrei uma vez, eu livrei duas vezes, e eu livrei pela terceira vez, porque o que eu tenho na vida dele é grande, e o diabo sabe. E hoje Deus está dizendo assim:
Quando você colocou as tuas mãos nas mãos dele, Deus está dizendo: eu estou usando as tuas mãos para segurar nas mãos dele, porque ainda que eu tenha que dar um banho nele, da cabeça aos pés, e levá-lo para mim, eu faço, mas perder ele para o diabo eu não vou perder. E Deus está dizendo para mim que hoje está colocando o espírito de morte que está rodeando, que está cirandando e falando no ouvido dele por terra, e hoje ele sai daqui carregado da presença do Espírito Santo de Deus, e é no glória da igreja que o espírito de morte vai cair por terra. Vamos lá, só quem trouxe glória, glorifique agora, vai. Estenda as mãos. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito. Abraça ela, abraça ela. Só parece que eu... Abraça ele aí, varão. Abraça aí. Vocês são adolescentes de outra igreja? Estenda as mãos para cá. Vocês, estenda as mãos para cá. Isso. Isso. Abraça ela aí, filha. Abraça aí vocês, as três aí, vai. Isso. Começa a orar por ele agora. Você vai falar assim, ó: é desse jeito que eu vou ser daqui para frente. Eu vou andar contigo, vou orar por ti. Eu vou orar por ti. E a tua história vai mudar. Olha ali, pastor, que lágrima que está descendo. Isso é lágrima de adolescente, é lágrima de crente. Ora por ele, vai, ora. Mas eu não perdi não o controle. Eu não perdi o controle. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Irmão, olha para esse crente que está do seu lado aí. Diga para ele assim: você tem um dote. Diga: não negocie, não vende, não troca, não doa. Diga: guarda, e bem guardado, porque aquele que te confiou um dia vai requerer de volta, e você vai ter que devolver. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Aonde tem um crente agora, Senhor, que entrou nesta casa para te adorar, para glorificar o teu nome, confirma a bênção, confirma a vitória, no nome de Jesus Cristo. E se você recebe, você pode glorificar a Jesus agora, vai, dá um sinal aí. Quem me ouve, diga amém. Eu vou fazer duas perguntas para ela terminar o hino para a gente ir embora. Mas eu quero saber se tem alguém aqui que está afastado. Pastor, eu estou afastado, mas eu estou aqui. Dá um sinal assim com a sua mão. Alguém que está afastado ou afastada? Não tem? Não tem? Tem alguém aí que ainda não aceitou a Jesus? Pastor, eu ainda não aceitei a Jesus, mas eu estou aqui. Tem alguém? Faça assim com a mão. Não tem? Olha para o irmão, com aquele olhar assim, meio de desconfiado, de baixo em cima, rápido. Vê se ele está bem crente mesmo. Amém? Não tem? Diga: a partir de hoje, é o meu compromisso ganhar almas para o teu reino.
Glorifica a Jesus. Canta, minha filha. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia e mandou eu vir aqui. Oh, meu Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Oh, glória! A Ele toda honra, a Ele toda glória. O Espírito Santo está passeando na igreja. Que coisa linda. Recebe o abraço, recebe a presença, recebe a graça, recebe poder, recebe a autoridade de Deus, recebe o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Aproveita. O Espírito Santo está passeando na igreja. Tem gente que não está entendendo nada, mas deixa eu te falar, hoje é festa. Jesus resolveu descer na casa. Levante as tuas mãos para cima assim, e diga: Jesus, reveste-me. Não, grita mais forte: reveste-me. Ah, meu Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu povo que aqui te adorou. Nós te agradecemos pela vida destes adolescentes que foram alcançados pela tua palavra. Agora, Senhor, estaremos retornando para os nossos lares. Amanhã tem mais. Amanhã pela manhã nós temos consagração com todos os adolescentes, consagração com toda a igreja, com as irmãs do círculo de oração, orquestra, músicos. Não é para ninguém ficar em casa, barriguinha cheia. E amanhã à noite, amanhã na parte da manhã consagração, e na parte da noite um grande encerramento com a ceia do Senhor e o término juntamente com o congresso dos adolescentes aqui do Creio, aqui em Maria Rosa. Mas saia daqui nesta noite adorando. Quando você chegar naquele portão, saia adorando ao Senhor. Vá para casa adorando. Quando você chegar em casa, entre glorificando. E eu tenho a certeza que o que Deus falou com você nesta noite, você vai praticar na tua vida. E o diabo não vai tocar em você. O diabo não vai tocar em você.
o diabo não vai tocar em você. Levante a tua mão. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por tudo o que ouvimos, te louvamos, te adoramos. Despeça-nos em paz agora, cada um para os seus lares. E se hoje for a noite do arrebatamento, Senhor, quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem primeiro, nós, ante a última trombeta, subiremos contigo nos ares. Para todo sempre estaremos. Senhor, se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui para a honra e para a glória do teu santo nome. Diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém. Abraça esse irmão, abraça essa adolescente, abrace. Diga, foi bom te ver aqui, foi bom estar com você aqui.